Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui, quero falar com vocês, não é um assunto relacionado especificamente ao direito, porque vocês estão acostumados comigo a falar, né, nas minhas redes, nos meus canais, sobre direito, sobre mentoria, sobre prova da ordem. Mas eu quero falar com vocês aqui um assunto que eu estou pensando faz 2 dias, se realmente eu vou falar, porque veio muito forte isso na minha cabeça. E eu não pensei não tem nada a ver, mas por outro lado eu falei, não, e aquilo ficou na minha cabeça, então eu decidi gravar, deixar esse vídeo aqui gravado para vocês, para que a gente possa fazer uma análise de algumas coisas que, inclusive, afetam a nossa vida em cada dia, em todas as áreas, seja nos estudos, seja no trabalho, seja no profissional, seja no amoroso, seja na nossa noite de sono. Então, apesar de não ser do direito especificamente, mas a gente pode aplicar isso também no direito, nos estudos, no nosso trabalho. E os alunos que fazem ali mentoria comigo, eu acabo puxando em alguns sentidos sobre isso que eu vou falar com vocês, mas não exatamente dessa forma que eu vou falar para vocês, mas eu acho que faz muito sentido. Então, eu decidi realmente deixar aqui gravado esse vídeo para a gente pensar. E o que que é? É sobre projeção astral e mudança de vibração. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo em um momento vibracional baixo, em que o planeta está mudando. Talvez para algumas pessoas isso não faça sentido, talvez para outras faça muito sentido, e talvez para algumas até que estejam assistindo vão falar assim, você identifica, nossa, eu já passei por isso. Mas a ideia aqui é trazer uma reflexão maior ainda relacionada à questão vibracional. Como estamos vibrando? Qual é a nossa vibração? Qual é o nosso pensamento? O que nós falamos? O que nós ouvimos? O que nós fazemos? O que nós assistimos? E isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, durante algum tempo, eu sempre passei por essas experiências em que eu tive agora esse final de semana e que me levou a fazer esse vídeo para vocês. E, assim, o que acontece, né? Com que é essa questão da projeção astral? Eu vou contar uma experiência espiritual que eu tive e que desde criança eu sempre tive essas projeções, só que eu não sabia como lidar. Então, após algum tempo, alguns anos estudando questões em relação à espiritualidade, e desde 2017, 2018, que eu tenho aprofundado mais ainda os estudos com relação à espiritualidade, mediunidade, que eu fui entender realmente o que, que acontece comigo nesses momentos, e isso tem feito mais sentido, eu tenho entendido melhor. Então, nesse momento, eu me sinto numa propriedade um pouco maior para falar com relação a isso, porque hoje em dia eu aprendi a lidar muito melhor, então já não me gera nenhum tipo de medo, não me gera assim, não vou falar nenhum tipo de medo, mas já não me gera um pânico como isso me gerava algum tempo atrás. Por quê? Porque deixou de ser desconhecido para mim e passou a ser algo assim conhecido, e eu aceitei que eu faço isso dormindo, e não é provocado, e não indico que ninguém fique fazendo isso provocado também, tá, pessoal? Porque tudo isso demanda um tempo, estudo, várias questões. Então, não estou induzindo a ninguém a fazer isso que eu vou falar aqui, mas sim, a ideia é principalmente falar sobre essa experiência e por que eu estou trazendo isso aqui para vocês. Como vocês sabem, eu já estudo espiritualidade já tem muito tempo, e principalmente as pessoas que mais me conhecem sabem disso. Quem não me conhece acaba sabendo alguma coisa, porque eu sempre acabo meio que misturando alguma coisa com as minhas aulas de direito, com os meus alunos, com a mentoria, enfim. Então, o que que aconteceu? Esse final de semana, eu tive uma projeção astral, e, e e isso me fez refletir bastante, porque eu percebi que eu fui colocada em um teste para ver se realmente o que eu estava aprendendo todos esses anos, eu ia conseguir colocar isso quando eu estivesse, digamos, em uma situação, entre aspas, mais vulnerável, que é aquela sensação, aquela situação de estarmos o espírito fora do corpo físico, né? Então, a projeção astral nada mais é que quando e em especial acontecem ali quando a gente dorme, porque a gente entra no estado de vigília e o nosso pensamento ele acalma, ele abaixa, então nós temos uma probabilidade de fazer essa projeção astral de uma forma mais consciente. Então, o que que aconteceu? O que que acontece? A projeção astral, então, é essa saída
do espírito, do corpo físico, e ir para o plano espiritual, ter algum tipo de experiência. Todos nós fizemos isso, mas algumas pessoas não entendem, algumas pessoas não sabem, algumas pessoas não lembram, e as outras pessoas, como eu, acabam estudando para entender o que é aquilo ali, porque na minha adolescência sempre aconteceu isso, e para mim era perturbador. Então, o que aconteceu? Numa dessas, né, geralmente minhas projeções astrais eu não faço de forma provocada, eu não medito para querer fazer projeção astral, mas quando eu vou dormir, eu acabo fazendo a projeção astral, mesmo sem pedir. Sabendo disso tudo, eu tenho uma preparação um pouco mais aguçada ali para ir dormir, então eu acabo rezando mais, pedindo proteção mais, porque eu sei que eventualmente eu vou entrar nessa projeção astral de uma forma consciente. E aí que entra o X da questão, a consciência. A projeção astral, a gente tem a diferenciação realmente da projeção do astral para um sonho, quando a gente consegue analisar a consciência em que estamos ali. E na maioria das vezes, os locais que estamos, eles acabam sendo, assim, algo que a gente consegue identificar e perceber isso não é só um sonho. Realmente eu estou aqui porque eu estou tendo consciência disso que eu estou fazendo. E quando você volta e acorda para o corpo físico, você tem uma clareza muito grande de tudo aquilo que aconteceu. Não foram fatos aleatórios. Ai, sonhei com o elefante rosa que eu estava montado em cima do elefante. Isso tem um significado em relação aos sonhos? Sim, tem um significado. Vai depender de cada um, mas a projeção astral, ela é real. Você entende onde você está, você consegue perceber onde você está, e quando você volta para o seu corpo, aquilo não é simplesmente totalmente aleatório. Então, eu já fiz várias dessas projeções astrais, e algumas foram apavorantes, outras foram maravilhosas. Então, volta e meia acontece durante a noite eu fazer essas projeções astrais. E nessa que foi desse final de semana, foi muito interessante, porque, como eu falei, eu acredito que tenha sido colocado em prova, para ver se realmente tudo que eu tenho estudado, tudo que eu tenho falado, eu tenho condições reais de aplicar quando eu estiver de uma forma mais vulnerável. Então, quando eu percebi que eu estava trabalhando em um dos locais que eu trabalho, e na mesma hora eu já falei, opa, isso aqui não é um sonho. Eu já percebi que aquilo era uma projeção astral, e hoje em dia, sabendo disso, na mesma hora eu já chamo a minha proteção espiritual. Eu tenho uma mentora que ela sempre está ao meu lado, e vários outros que acompanham também, que às vezes eu nem sei quem é, mas agradeço por estarem aqui. Então, nesse momento, quando eu aprendi que quando isso acontece, eu fico consciente, uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer é me conectar espiritualmente com os meus mentores, com a vibração elevada, porque provavelmente eu vou parar em lugares que eu não gostaria. E muitas vezes nós somos levados a esse lugar de uma forma proposital, para aprendermos algo, para analisarmos algumas coisas, e outras vezes nós vamos parar nesse lugar por questões de baixa vibração mental, de pensamento. Então, acabamos parando em alguns lugares não muito legais, porque, de certa forma, nos conectamos energeticamente com isso. E muitas vezes a gente fica perturbado, e deveremos sempre fazer uma análise. Por que eu fui para lá? O que eu tinha para fazer lá? É só uma ida, porque eu tinha que aprender alguma coisa? Obviamente, sempre vai ter que aprender alguma coisa, mas ou porque eu estava com uma vibração energética tão baixa que eu consegui me conectar demais com essas zonas e ficar por lá. Então, tudo isso é uma questão que se aprende, a gente aprende com o tempo, mas é bastante estudo, né? Então, nessa projeção que eu tive esse final de semana, eu estava num dos locais em que eu trabalho, e para ir embora. E nisso, eu já percebi, eu falei, opa, não estou num sono apenas, num sonho apenas. Isso aqui, eu estou numa projeção, eu estou em um desdobramento, porque eu já fiquei consciente, e nesse mesmo tempo eu consegui já me conectar com a minha mentora, com os mentores, e de repente, em segundos, eu estava dentro de uma casa, em que eu nunca tinha visto essa casa, mas dentro desse local, dentro desse bairro, né, em que eu faço um dos meus trabalho, né, que eu trabalho, e eu fui parar nesse local, e ao mesmo tempo, né, que era um plano, provavelmente várias de vocês aí já tenham assistido o Stranger Things, que aparece um mundo paralelo, né, o Upside Down, é tipo isso. E quando eu vi, eu estava nesse local,
com outros dois seres, e ao mesmo tempo estava assim, não estava um sol como está agora, e não estava uma noite escura, mas estava uma penumbra, como se fosse assim 7 horas, 6h30, 7 horas, que não é de dia, não é nem à noite. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, não acredito que eu vim parar de novo nesses lugares, né? E eu comecei a ficar irritada. E ao mesmo tempo que eu comecei a ficar irritada, esses dois seres, eles queriam me manipular de alguma forma, eles queriam fazer algo comigo. Eu falei, não, mas eles não vão fazer. Isso eu tenho consciência, eles não vão fazer. Eu falei, meu Deus, mas de novo, por que eu vim parar aqui? E eu comecei a ficar estressada com aquilo, comecei a ficar brava com aquilo, que aqueles dois seres eram seres humanos, mas como se fossem os seres, não sei nem explicar, são como se fossem zumbis, digamos assim. E eu comecei a ficar irritada com aquilo, e eu chamava, né, a minha mentora, e eu falava, eu quero ir embora, eu quero sair daqui, eu quero ir embora. E eu não conseguia ir embora. E ao mesmo tempo, ela começou a falar assim para mim, Amanda, não adianta você ficar brava. O que é que você tem que fazer? E quando ela começou a dialogar isso comigo, eu falei assim, meu Deus, cara, realmente não adianta eu ficar brigando aqui, mas eu estava irritada de estar aquilo, eu falei, será que eu estou numa vibração tão baixa assim que eu vim parar aqui de novo, do nada, aleatório, né? E, e ao mesmo tempo, eu comecei a pensar, realmente, eu consigo sair, eu sei o que eu tenho que fazer para sair, mas aquela minha vibração de que eu estava com raiva, digamos, estar incomodada e saber que eles queriam fazer algo comigo, e ao mesmo tempo tinha que me defender, isso começou a me deixar irritada, então eu não conseguia sair daquele local, eu não conseguia entender o que é que eu tinha que fazer. A única coisa que eu pensava é, eu preciso ir até o terminal de ônibus, porque no terminal de ônibus eu consigo pegar o ônibus e ir para casa, e voltar para qualquer lugar. Mas eu não conseguia, a dificuldade era de eu conseguir sair daquela casa e chegar no terminal. Ou seja, eu estava presa vibracional ali. E eu comecei a procurar saída na casa. Só que a casa era um labirinto e eu não conseguia sair. Até que eu falei assim, gente, mas eu não estou nem bravo com eles mais, eu só estou procurando a saída. Veio a minha mentora novamente e falou assim, Amanda, é a vibração. Você só vai sair daqui quando você mudar a vibração, você não percebeu? Ela é um pouco, ela fala assim algumas coisas assim, eu acho que para ver assim, se vai ou não vai. E nisso eu falei assim, meu Deus, mas é verdade, né? Algo assim, eu falei assim, gente, mas ao mesmo tempo eu pensava naquilo assim, e falava, gente, mas eu eu sei disso, mas por que eu não estou conseguindo sair disso? Porque eu sabia que a hora que eu saísse dessa vibração eu conseguiria sair. E eu falei, tá, mas o que que eu vou fazer? E nisso, aqueles dois seres tentando me manipular e eu tentando segurar eles na conversa, ficando mais calma e ao mesmo tempo tentando mudar a vibração. Eu não achava um caminho para mudar aquela vibração até que me veio o Pai Nosso na cabeça. Eu comecei a rezar o Pai Nosso várias vezes e ficar cada vez mais calma e tentar negociar com aqueles seres e ficar mais calmo até que eu consegui mudar a vibração. E no que eu mudei essa vibração de irritação e de querer sair dali, de desespero, não desespero, mas de querer se desligar daquilo, aquilo foi se dissolvendo e esses próprios dois seres me levaram até a porta da casa e falaram: o terminal é ali. E eu sabia que o terminal era a minha saída. E então e eu saí, e no que eu saí já estava um dia, já tinha mudado realmente aquela vibração de trevas, eu estava no sol, como está agora, em um mundo colorido, e segui até o terminal, e no que eu segui, cheguei no terminal, eu voltei para o meu corpo físico, e eu acordei. E no que eu acordei, me veio uma reflexão assim, eu falei, gente, tudo é uma questão de vibração, tudo é uma questão como que nós estamos vibrando. Qual é a forma o que realmente me fez sair de lá? A minha vibração. Eu demorei um pouco para captar como é que eu ia sair. E naquele momento, o que me ajudou a fazer foi começar a rezar o Pai Nosso, porque me fez automaticamente mudar a vibração. Eu sabia que eu tinha que mudar, mas eu não estava conseguindo mudar. Então, o que é que eu tinha que fazer para mudar essa vibração? Isso me fez, assim, 2 dias estar tão reflexiva com relação a isso, que me fez pensar, provavelmente
fui colocada lá nesse local, de novo, nesse mundo paralelo, né, que nós existimos, esse mundo paralelo, para realmente colocar num teste. Fui colocada num teste. Como que você está? Como que você está agindo com relação à sua vibração? Quando o problema se aparece, como que você está agindo com o que você aprendeu? E eu fiquei nesse diálogo interno, faz uns 2 dias que eu estou nesse diálogo interno. E isso me fez gravar esse vídeo, contar isso para vocês. Porque nunca me veio tanta vontade, não sei se é vontade, mas tanta necessidade de contar isso, de expor isso de uma forma que me acontece, porque eu conto para as pessoas mais próximas e faço as minhas próprias análises através dos meus estudos e tal, mas nunca me veio assim a necessidade de contar, mas isso foi tão forte, foi tão real, e devido aos meus estudos e análises, eu estava tão consciente em que eu pude calmamente fazer essa análise, mesmo estando nessa situação difícil. E eu fui colocada assim, a minha conclusão é que realmente eu fui colocada em um teste. Ah, e agora? Você está aqui, nesse momento, o que você tem que fazer? E sempre tem alguém ao meu lado. E a minha mentora falava, Amanda, enquanto você não mudar a vibração, você não vai sair. E aquilo, falei assim, meu Deus, gente. Então, isso se aplica na nossa vida real. O que a gente está fazendo para mudar a vibração? Nós acordamos em qual vibração? Nós vamos dormir em qual vibração? Nós trabalhamos em qual vibração? A gente se conecta a vibrações de outras pessoas que chegam ao nosso lado. Então, a gente está vulnerável nesse sentido. Muitas vezes nós acordamos, hoje vai ser meu dia maravilhoso. Qualquer pessoa ao nosso lado que faça alguma coisa numa vibração menos elevada, pronto, nós já conectamos naquela vibração. E aí, a gente não consegue sair, porque para elevar a vibração, nós precisamos ter um escape para falar, tá, é isso que eu preciso fazer. Então, a que ponto que nós nos conhecemos para mudar essa vibração que nós somos colocados? Porque muitas das vezes nós somos colocados por teste nesses momentos de ódio, de raiva, de estresse. Tá, e aí? Você reza tanto, você estuda tanto, você prega tanto, você, enfim, tá, e a hora que acontece? Como é que você age? Então, isso para mim foi mais uma dos vários aí projeções astrais que eu já fiz, mas essa foi assim, muito marcante porque me deu muita vontade e força de compartilhar, em especial pela questão da vibração, que vibração estamos vibrando, o que nós estamos emanando para o próximo e para o outro, e como estamos nos digamos assim, nos preservando, porque nós somos colocados nas baixas vibrações a todos os instantes. O planeta Terra está vivendo, ainda está mais baixa vibração do que vibração elevada. E cabe a nós mudar tudo isso. Cabe a nós mudar isso dentro de nós. Nós podemos estar no pior lugar do mundo, mas se nós tivermos uma vibração elevada, aquilo não vai nos afetar como se nós entrarmos naquela vibração e permanecermos lá, porque a gente se desespera. E se eu tivesse ficado desesperada mesmo, com raiva, e não ter entendido que eu teria que mudar a vibração, o que poderia ter acontecido? Talvez eu tivesse ficado lá mais tempo, talvez eles tivessem me manipulado de alguma forma, não sei, talvez eu voltaria mais desesperada. Mas como eu já estudo isso há um tempo, então eu já aprendi lidar e saber o que eu preciso fazer, hoje em dia isso não me dá mais medo, porque já se tornou algo conhecido para mim. Mas eu sou colocada agora, o que eu percebo que está acontecendo, eu sou colocada em testes para ver se eu estou aplicando tudo que eu estou aprendendo. E eu aplico isso aí agora, quero dizer para vocês aí, tudo isso cabe a cada coisa da nossa vida, ao nosso trabalho, aos nossos estudos. Quando nós vamos estudar, qual a vibração que nós estamos indo estudar? Quando nós estamos trabalhar, qual a vibração nós estamos indo trabalhar? E eu não estou falando aqui que nós não devemos mais nos sentir estressados. Não, a gente realmente vive num mundo que é difícil, e tudo bem, faz parte. Eu não sou eu não sou uma das pessoas mais calmas que existe, no sentido de paciência, mas, por outro lado, eu comecei, desde que eu vi que realmente eu precisava agir dessa forma, melhorar várias coisas, porque senão eu estava sendo prejudicada,
Tá, o que eu tenho que fazer? Isso, então vamos fazer, porém me mostre qual caminho eu tenho que ir, porque muitas vezes eu não sei. Então, qual vibração que estamos colocando, nos colocando, e que vibração estamos trazendo para nós, e que vibração estamos emanando? Porque a vibração não é só o que traz, o que nós recebemos, mas é o que nós cedemos, é o que nós damos também. Então, quero que vou fazer um convite aí, que vocês analisem, pensem qual vibração vocês estão colocando nos estudos, no trabalho, na vida pessoal, e vamos tentar mudar a vibração cada vez mais. E que bom que eu fui colocada nesse teste. Na hora eu fiquei irritada, porque eu falei, meu Deus, de novo, eu tô aqui, não é possível que eu esteja com uma vibração tão baixa que eu tenha vindo parar aqui do nada. Não. Nesse momento, eu fui levada até lá, pela espiritualidade, né, que me acompanha, minha mentora, porque ela estava ali a todos os momentos, falando o que eu tinha que fazer, na verdade, não necessariamente, mas me relembrando de alguns pontos. Então, realmente, eu fui colocada nessa situação como um teste. E aí? Você vai passar no teste ou você não vai passar no teste? Eu demorei um pouco, passei. Com certeza vai ter outros momentos aí que eu vou falhar, mas a gente precisa continuar cada vez mais nos testes. É isso, pessoal. Qualquer coisa aí, dúvidas, pode deixar nos comentários aí que conversamos e vamos mudar a vibração. Abraço!